Nossa, esqueci de ligar meu ar-condicionado, tá um calor danado. Dá tempo de ir? Dá tempo de ir? Vai lá. A gente já tá, não tem problema. Eu vou, é, é, eu vou mesmo ao vivo ligar o ar-condicionado já já. Você me põe para falar e vai lá ligar. Eu não fiz isso na mesa ontem à noite. Oh, meu Deus. Eu saí da mesa 3 vezes e, enfim, esqueci de fazer a ética, né? Desligar a câmera para você sair. Gente, ó, 27 de julho. Opa, o que eu fiz aqui? Bati a mão no mouse para ele não cair, quase que eu fecho tudo. Então, 27 de julho, né, live de número 126, e olha que legal, essa live é um reencontro, né, de muito tempo, da amiga, musicista, musicoterapeuta, especialista aí. Né? Eu sou musicoterapeuta. Desculpa, ela dá aula no curso de musicoterapia. É, né, pesquisadora de neurociências, grande amiga de São Paulo, a Rita Moura. Bem-vinda, Rita. Sônia, super obrigada pelo convite. Fico muito lisonjeada de estar aqui, principalmente porque tem tanta gente tão importante nessas lives, são tantas pessoas. Me incluir, eu me senti muito orgulhosa de estar aqui com você. Obrigada. Mas é um lugar que me cabe perfeitamente, não é? Não tem problema. Eu acho que você é parte desse rol das pessoas tão importantes. Aí a nossa amiga Eliana Sulpício. Um beijo para mim. O pessoal vai entrando. No celular, esqueço de falar, no celular do direito superior tem lá live comments. Se você clicar, você vê o que as pessoas estão escrevendo. É que eu não quero ficar muito torta, eu trouxe para cá. Bom, agora deu certo. Não, tá ótima, tá linda. Não, mas eu vou olhando aqui os comentários para você. Tá. Então, Rita, você é daquelas pessoas, né, que eu tenho que falar, nossa, faz mais de 30 anos que a gente se conhece. Vamos chegar no 40, mas de 30 faz. Né, para a vida. Então, assim, para botar a conversa em dia, só da última vez que a gente se encontrou, ia ter que ter lives, né? Foi em Goiânia, acho, né, Sônia? Quando eu fui fazer. Acho que quando eu fui fazer um levantamento em Goiânia, que a gente se encontrou, jantou junto, lembra? Eu não sei se eu fui almoçar na sua casa. Também, é verdade. Você veio aqui em casa. Eu tive para conhecer na casa de vocês. Eu acho que foi a última vez que eu te encontrei, pessoalmente. Aí, ó, e a gente está, né, bom, sempre tem notícias, né? Claro, a gente sempre tem notícias uma da outra, mas a gente não se encontra, né? E essa é uma coisa que a gente tem conversado aqui, essa possibilidade de se encontrar. Isso é bom, né? Tem sido uma das bênçãos aí né, das poucas coisas que a gente lista. Que bom que teve a quarentena e a gente pôde fazer isso. É verdade. Como é que está na sua casa aí, sua família? Estamos bem. Foi uma coisa muito... Nós começamos a nos cuidar muito cedo, por conta da gente ter estado com a Naomi no dia que ela foi internada. Né? Então, é uma coisa que sempre nos deixa muito sensibilizados, né? Porque ela precisava de um cabo de celular e a gente foi até o hospital deixar com ela, porque é muito pertinho aqui. E desde que o quadro dela gravou e ela acabou, né, indo a óbito, a gente ficou muito assustada com toda a situação. Então, todo mundo aqui em casa ficou muito preocupado com a tal da Covid, né? A Beatriz na casa dela e a gente aqui, né? Nós entramos numa quarentena já naquele momento, porque o Paulo entrou dentro do PS, né? Falou com ela e tudo mais. Então, nós ficamos muito reservados, né? E o que foi uma precaução boa naquele momento e nos fez estudar mais e querer entender mais sobre a doença. Então, a gente está aqui de quarentena de verdade. Saídas muito esporádicas. Hoje em dia que a gente faz uma caminhada bem cedinho, eu e o Paulo damos uma caminhada pelo bairro. Cada vez mais a gente encontra gente sem máscara, isso também nos assusta.
E então é uma coisa que a gente até repensa, né? O quanto fazer e como fazer. Eu estou há 3 meses sem fazer caminhada, e antes de entrar a quarentena, eu estava fazendo regularmente, correndo 5 quilômetros 3 vezes por semana. Nossa! Então, foi um choque, assim, né? No primeiro mês eu fiz muita musculação em casa, mas aí me abateu uma crise de ansiedade e junto com o começo de depressão, eu não fui mais capaz de fazer, né? E correr é uma coisa que... Eu não gosto de fazer exercício físico nenhum, né? Mas eu faço. Quer dizer, eu fazia, e a saída tinha sido justamente correr, porque correr é uma coisa que tem o contato com o ar livre, né? O vento no rosto, essas coisas que fui buscar por uma questão de sobrevivência mesmo, né? Depois das minhas cirurgias, tal, eu tinha que manter. E faz 3 meses que está impossível, não dá para sair à rua, não dá para você pensar em fazer isso. O meu prédio é muito pequeno, não tem espaço para fazer isso aqui dentro. E durante o mês eu fiz à frente da televisão, sabe? Mas assim, se eu ouvia a voz de uma mulher, do homem, qualquer um fazendo, agora vamos, eu mato. É muito engraçado isso, né? A Beatriz tem um jogo que é o Wii, né? E tem umas danças lá. E ela vinha aqui para casa, porque ela mora perto, mas já faz uns 3, 4 anos que ela mora sozinha. E ela vinha aqui para casa passar um tempo conosco para mudar de ar também, porque também nós estamos numa casa, não está num apartamento, é bem diferente. Aí a gente colocava lá e a gente ficava as duas fazendo ginástica, mas é muito engraçado. Pelo menos divertido. Então, aí... Mas, enfim, não é fácil, e já várias pessoas falaram que é muito complicado manter atividade física, e não é uma desculpa, assim, agora que tem quarentena, então não é uma desculpa. Você tem que realmente buscar uma energia em algum lugar, né? E fazer, se a gente continuar do jeito que está aqui em Goiânia, não vai dar para ficar mais tempo sem atividade física. Goiânia está num pico agora, né? Você tem que aquietar um pouco, porque está no alto, né? Dá para aquietar um pouco, está aquietada todo tempo. Eu vou continuar aquietada, né? Mais um pouco, mais um pouco. Pelo amor de Deus, vocês fiquem aí todo dia às 3 horas, porque é um sinal de que eu estou aqui, né? Porque a vontade é de sair pela rua mesmo, né? Mas não dá. Mas, Rita, então, eu sempre admirei muito o seu trabalho, né? A gente começou tocando junto, e depois, com o tempo, nossas áreas de pesquisa se distanciaram e se aproximaram, né? E eu no trabalho de cognição à performance musical, você no trabalho da neurociência, e a gente acabou cruzando caminhos aí, né, nessa área de pesquisa. E aí eu achei que você podia contar um pouco do seu trabalho, né, como é que você faz, e essa maneira tão incrível, né, que a gente encontrou via neurociências de auxiliar o performer, né? Principalmente nessa questão das doenças que nos afetam tanto, as doenças por esforços repetitivos, má postura e uma série de outras coisas que eu sei que é sua arena. Então, aqui, a Rita Domingues está aí falando oi para nós também. Fala oi. Sorte que eu moro em casa, estou conseguindo fazer hidroginástica com meu marido na piscina 3 vezes por semana. Vem, eu vou encher sua cara de tapa. Quando já se viu vir falar uma coisa dessa? A gente mal tem banheira, Sônia. Piada dentro desse apartamento e você fazendo hidroginástica. Maridinho. Beijo, Rita. Não. Rita, oh, meu Deus, 2 Ritas. Foi assim, quando eu estava ainda na orquestra, eu tinha muita dor cervical, uma coisa que me incomodava. Eu acho que eu já estava cansada também de orquestra, não era a minha praia. Aí eu conversando muito com o Albino estava
fisioterapia naquela época da trompa. Daí a gente começou a conversar, eu falei, bom, eu acho que eu vou fazer, né, para tratar essas dores, porque é uma coisa que incomoda muita gente de forma muito importante. Eu acho que é legal ter alguém que entenda um pouco mais dessa área e saiba o que é tocar um instrumento, né? E aí eu entrei, fiz fisioterapia, fiz uma pesquisa sobre as doenças mais acometidas, né, que acometia mais músico, o que estava mais ligado ao violino, porque era um instrumento que eu tocava viola, o que a gente podia fazer, e fui traçando toda essa história, né, fui caminhando nessa busca, e fui fazendo atividades, cursos complementares que pudessem ajudar o músico, né. Quando chegou, eu entrei no mestrado para fazer um estudo sobre postura e equilíbrio, que era bem na área que eu estava trabalhando. Mas eu estava na Escola Paulista de Medicina naquele momento. Uma professora me chamou para fazer uma ajuda lá no trabalho de doutorado dela, e eu adorei neurologia, eu acabei me engajando no projeto dela, e saí da autoneuro e fui para a neurologia, e comecei a estudar mais neurociências, e fui fazer um mestrado na área de neurologia vascular. Com isso, eu me distanciei um pouquinho daquilo que eu estava trabalhando, mas ainda atendi alguns músicos, porque foi falando, algumas pessoas foram sabendo que eu estava trabalhando com músico e vinham aqui, né, para ser atendidas, e eu trabalhei um bom tempo. Mas eu sempre achei que tratar só o problema físico não era o suficiente, não é. E hoje em dia, depois eu vou te falar por quê. Porque a gente via que tinha uma tensão tão alta que qualquer coisa que eu fizesse, a pessoa que toca, o instrumentista, o performer, saía aliviado, saía sem dor, imediatamente ele adotava as mesmas posturas, os mesmos procedimentos, o mesmo estresse dentro do trabalho, né? Essa pressão que existe na profissão, né, de nunca errar e tudo mais, isso fazia com que o trabalho ficava muito penoso, sabe? Muito penoso para a gente ver que não caminhava do jeito que caminhavam as outras pessoas, né? Você pode tratar uma tendinite numa pessoa, uma senhora que trabalha em casa, né? Uma pessoa doméstica, por exemplo, e aí ela, num determinado momento, ela fica boa, né? Você vai modificando algumas posturas, mas um músico não, porque ele adota as mesmas posturas de forma muito insistente, né? E isso fazia com que a dor voltava. Isso foi me deixando meio incomodada, né? E aí teve um determinado momento que eu fui para o doutorado, e com essas questões, mas tinha uma questão que estava mais forte ainda, que era a distonia focal, né? A distonia focal, para quem não sabe, ela é muito incapacitante, ela acaba trazendo mesmo que um músico se afaste de sua performance, né? E acabe mudando até às vezes de profissão. Nisso tudo, eu acabei entrando no doutorado em doenças de controle motor, que a gente fala de distúrbios de movimento, e fui estudar mais a distonia, que eu sabia muito pouco. Então, apesar de eu estar na neurologia, a distonia era uma doença que eu não conhecia. E fiz um levantamento brasileiro, que tinha de distonia no Brasil, porque como a distonia é uma coisa que acaba afastando o músico do trabalho, ele também era uma doença que não era falada, né? Um músico que tinha suspeita de alguma coisa, ou que não estava entendendo o que estava acontecendo, ele não falava. Nesse levantamento, eu fiz 13 estados, né? Várias universidades, várias orquestras, e tive um número bem consistente para a gente entender o que na verdade leva muitas vezes desenvolver a distonia, né? Então a gente vê anos de estudo, muitos anos, mais de 30 anos de estudo, possivelmente 2,5% da população de músicos podem ter distonia, né? Isso está atrelado, é claro, com fatores individuais e genéticos, porque também a distonia tem um fator genético e um marcador genético muito importante.
Em determinadas populações na Europa, se tem isso muito claro, tem linhas até que estudam descendentes askenazi, né, dos judeus e tudo mais, que tem esse marcador. Porém, no Brasil, a gente não tem como fazer isso, nós somos miscigenados, nós somos... Bom, né? nós temos um problema também financeiro, né? Financiar esse tipo de pesquisa é uma coisa muito complexa, né? Para dizer o mínimo, né? No mínimo complexo. Mas eu queria que você, só te interrompi, que eu acho que era importante você esclarecer para quem está, tem muita gente nos assistindo, a definição que a gente tem de distonia focal, porque muita gente não está familiarizado com isso, né? E aí tem uma perguntinha aqui, se não há uma do Frederico Kochen, não sei se assim fala, não há uma percepção do próprio musicista de que a dor é algo bom ou inerente à profissão? Isso atrapalha o tratamento? Muito, muito. Então, aí fica com você. Então, primeiro eu vou responder da dor, porque depois a gente entra na distonia, e eu queria citar até um trabalho que saiu agora, em 2020, 2018, 2019, que é exatamente isso, a falta de percepção que o que ele vai fazer vai gerar desconforto, vai gerar falta de posturas adequadas, ergonômicas no instrumento, né? E isso é um fator de risco para a profissão, faz com que ele entre desprevenido a respeito de como isso pode acontecer. Então, o trabalho que o Yanu, que é um amigo meu da Grécia, que mora em Hanover, e faz pesquisa com o Dr. Alten Miller, que é super bom também nessa área de neurociências e música e distonia, né? Ele fala o seguinte, que a dor, quando ela é tratada muito precocemente no músico, ela é um fator muito importante para não piorar o quadro de uma forma crônica. E quando a gente trata de forma muito, muito tardia, o índice de ansiedade dessas pessoas sobe demasiadamente. Você sabe porque você estuda ansiedade. Então, a dor, o estresse e a ansiedade vão ficar com 10, 15 anos de profissão num nível muito ruim. E uma coisa acaba interferindo na outra a ponto de piorar. Então, que o Frederico falou sobre essa falta de consciência, né, nessa trajetória, é fator primordial. E o que poderia prevenir? Você quer falar? Não, só queria complementar, porque na sequência do Frederico surgiu um comentário do Guilherme Bauman dizendo: Frederico só se for um sadomusicista. Por mais que pareça engraçado, essa concepção ela atrapalha também, porque não é uma questão de gostar de sentir dor. Nós temos um preconceito na nossa área, preconceito no sentido, é um pré-conceito de que qualquer atividade motora se associe aos esportes, né? Onde a gente ou fala muito que para você expandir, para você aumentar a resistência muscular, então o atleta sente dor o tempo todo, sentir dor é normal, e muitas pesquisas associando, não de maneira muito clara, a atividade do instrumentista com a do atleta. Então, esses conceitos do senso comum, de que tá doendo é bom, é porque você vai para a academia, o treinador diz, não, tá com dor, tá bom, amanhã você volta e quanto mais dor você sentir, você vai melhorar, né? Você não sente mais. E muito disso é levado para o instrumento, viu, Guilherme, de uma forma equivocada. Então, ele acha que ele está sentindo dor, mas é normal, ele é que é fraco, porque ele não está treinado o suficiente. Não está treinado o suficiente. Então, ele vai ultrapassando aquela dor, acreditando que uma hora a dor a hora que ele estiver bom, a dor vai passar. E aí ele se arrebenta sem prazer nenhum, sofrendo com a dor, por isso que não é sado, né? É um sofrimento que ele acha que vai compensar, pelo que a Rita acabou de dizer, eu acho que é a falta de informação. Não é? E assim, eu fiz um trabalho em 2012, mais ou menos, na Imersp, vendo o nível de dor
e a quantidade de horas que as pessoas estudavam. E é claro que você tem, conforme o número de horas cresce, o número de dor também cresce, a quantidade e o tempo de dor cresce. E chega num patamar que muitas poucas pessoas, por exemplo, com 4 horas porque todo mundo acha que tem que estudar 3, 4 horas diariamente, todos os dias, de forma sequencial, né? Então, quando chega nos 4 horas, tem alguns poucos que vão para 5 ou 6 horas, e essas pessoas não têm dor, o índice de dor delas é diminuto. Por quê? Porque essas pessoas têm uma fisiologia diferente, elas têm uma composição de fibras musculares diferentes, elas podem estar mais preparadas. Como você tem um queniano que corre 300 quilômetros de um fôlego só, você tem musicista que aguenta mais horas no instrumento, mas não é a maioria. Não é a maioria. O professor falar, desculpa até, porque eu vou tocar num assunto que é bem importante. O professor falar que aumentando o número de horas você acostuma e depois para de doer, isso é bobagem. Isso é bobagem. Então, tem que cuidar desde o começo. Desde o começo, você tem que ter um olhar cuidadoso. As dores, elas vão aparecer por desajustes posturais, por falta de ergonomia, por falta de músculo, muitas vezes músculo fraco, a gente usa muito músculo de fechamento, de abraçar o instrumento, e os músculos que estão posturais, que estão nas nossas costas, estão fracos, não estão suficientemente fortes para aguentar esse desajuste. Então, esses desequilíbrios vão dando as dores, né, viciosas, que acabam sendo viciosas. Né? E aí, eu posso engatar ou tem alguma coisa que eu posso colocar aqui? Não, acho que não tem pergunta, só tem um comentário, né? A Cláudia Zanini entrou, dizendo bom te ver. A Márcia Del Francisco diz que o Dalcroze cobre muito isso, né? A autoconsciência corporal. Trabalhamos eutonia e achei fantástico, mudou minha forma de viver no dia a dia e tal. Mas são comentários, eu acho que você pode seguir. O que fazer, isso eu acho legal também, porque daí um vai falar da eutonia, um vai falar do Alexander, outro vai falar do Dalcroze, outro vai falar... Tem muitas opções. Isso, eu fico muito tranquila de falar. O músico, a pessoa, como a Sônia acabou de falar, ela gosta de correr. Ela não gosta de nenhum exercício, mas gosta de correr. Eu vou colocar a Sônia fazendo, sei lá, pilates, se ela não gosta de fazer pilates. Entende o que eu falo? A gente tem que ter um bom senso, ela tem que ter força, ela tem que ter resistência, tem que trabalhar de forma equilibrada, dentro das qualidades, das especificidades de cada pessoa. Assim como o instrumento tem que ser visto na especificidade do indivíduo com o instrumento, né? E com relação à distonia, que era a outra pergunta, né? A distonia é um desajuste motor, então são movimentos que vêm de uma forma errônea, eles vêm trazendo torções, às vezes, incoordenação na realização do movimento. Existem diversas formas de distonia. A distonia do músico, a distonia tarefa específica, ela só acontece quando está tocando o instrumento. Quando ela é agravada, ela pode ir para outras situações, por exemplo, segurar um copo, por exemplo, pentear o cabelo, pode vir, mas numa fase bem crônica, bem adiantada. A distonia no músico, às vezes, ela pode trazer resquício lá da fase infantil, porque essa distonia tarefa específica é a mesma distonia da cãibra de escrivão, que tinha aquelas pessoas que ficavam horas escrevendo no cartório e traziam movimentos não coordenados, né, ao longo da vida. E quando isso acontece na criança, às vezes ela não é percebida, e logo ele para a fase de escrever tanto, principalmente hoje que a gente usa muito computador, e vai estudar um instrumento. E aí ele pode manifestar essa distonia tocando o instrumento, né? Então, o que pode acontecer nesse instrumento? Ele tem 15 anos, 20 anos de estudo, e ele toca muito bem um Brahms, ou um Bach, alguma peça específica, e começa a aparecer algum movimento ali que não fica claro o que ele está tocando, não fica mais sonoro, ele não gosta mais daquilo que ele está realizando. Primeira coisa que ele pensa, eu estou realizando de forma errada porque eu não estou estudando o suficiente. E aí ele começa a intensificar mais o estudo.
Na intensificação do estudo, o movimento piora. E piora tanto que ele começa a compensar movimentos. Então, era um movimento, eu vou por aqui, é um movimento de mão, aqui não sei como é que eu vou fazer. Um polegar, que era aduzido, ele aduzia toda vez que ele ia fazer a escala, e quando ele vai fazer a escala, ele começa a levantar o pulso para colocar esse dedão no piano, por exemplo, que é o único jeito dele tocar a nota é fazendo uma elevação do pulso. Aí ele começa a fazer tanto malabarismo para tocar, que ficam movimentos muito grotescos. Você fala, nossa, o que está acontecendo com essa pessoa? Né? É a tal da distonia. Não é? Eu vi vários músicos nessa viagem que eu fiz pelo Brasil, assim, indo nos lugares, e eu via o sofrimento de músicos dentro da orquestra, porque não podiam ainda pedir afastamento, porque não era conveniente para ele, e eu via o quanto que isso é constrangedor para a pessoa, né? E, ao mesmo tempo, não quer conversar, não quer abrir isso, porque é uma doença que, infelizmente, ainda a gente não tem uma resposta boa no tratamento. Vai se beneficiar com medicação, às vezes com estimulação transcraniana, para diminuir a ansiedade, e até controle motor melhorar, ou então a toxina botulínica, que daí pode ser um grande erro. A gente retrocede muitas vezes no tratamento por conta do momento errado de colocar alguma dos tratamentos, entendeu? Inclusive, eu associo muito, Rita, não sei a sua opinião, o problema da dissonia hoje com o que a gente teve da depressão, né, 30, 40 anos atrás, onde depressão era sinal de preguiça, né, a pessoa que é folgada, não quer fazer as coisas, ou está com mimimi. Né? Hoje seria o próprio mimimi. Eu acho que na orquestra é cruel, né? Porque assim, é uma doença que não era detectada, né, a depressão, logo, não tinha tratamento, a não ser que chegasse num ponto tão grave que precisasse ser um tratamento psiquiátrico, um medicamento, e que não se chamava depressão, já era uma coisa, né, a pessoa tinha bipolaridade, era tudo muito misturado, e a pessoa era discriminada, com certeza, no ambiente social de trabalho. Imagina se você tem um contrato de músico que não te dá direitos de CLT, de licença, e ainda, além de ter o risco de perder o emprego, você tem um risco que parece, no primeiro momento, pior, que é o de ser discriminado e não passar a não ser chamado para trabalhar. Exatamente. Então, as pessoas, né, se fecham hoje como se fechavam. Hoje em dia, eu faço questão de falar da ansiedade, do medicamento. Já falei aqui várias vezes que eu tomo medicamento para controle de ansiedade, porque eu acho que a gente precisa escancarar que isso é normal. Né? O mais comum é eu falar e a pessoa fala, é mesmo, eu também. Mas todo mundo fala, é mesmo, eu também. O que as pessoas não falam é antes de você falar. Outro dia estava em outro encontro e tinha era de músico falando sobre distonia também, aí de Goiânia, até era a Tereza Raquel. Né? Sim. E aí... Acabou de se recuperar de Covid, viu? Eu vi. Amém, né? Amém. Aí a gente estava discutindo e um músico violinista que estava nesse grupo falou assim, olha, você foi fazer a entrevista na orquestra que eu estava tocando naquele momento e eu não quis fazer a entrevista. O maestro me indicou e eu não quis falar com você. Talvez se eu tivesse falado, teria mudado alguma coisa já naquela época. Ele foi fazer um tratamento muito mais tardio, muito mais talvez grave, né? Por conta desse momento. Outras pessoas foram a mesma coisa, Sônia, não é um caso. Várias vezes eu via que eu estava vendo e a pessoa não estava assumindo. Eu não posso fazer mais nada que isso, a não ser elucidar. Né? E o tratamento, ele quanto mais precoce, mais interessante, apesar de não ter cura. E agora saiu um artigo em 2020, agora, dessa mesma equipe lá do Alten Miller, falando que o tratamento, eles estavam tentando medir, para você ter ideia, se diminuindo a
pressão na tecla para o distônico. Tinha um robô controlando o peso da tecla, se isso facilitaria a performance do músico. E eles viram que, mesmo facilitando e mesmo passando por tratamentos alternativos, a desincronia no controle motor, ela vai persistir. Então, a gente vai ter uma queda de potencial, assim, de execução, por conta ainda da gente não ter uma via direta de chegar nessa correção motora, né? Ele não entende aquele movimento errado e ele não consegue acessar e corrigir esse movimento. Então, quando eu faço tratamento de distonia, eu fico muito na correção do movimento errado. Claro que a gente faz tratamento corporal, diminuindo tensão, reorganiza o movimento, reorganiza a postura no instrumento, mas a gente fica controlando o que vai entrar errado e em que momento entra errado. Porque e daí... você... Oi? Não quis te interromper. E daí, corrigindo esse movimento, eu consigo fazer com que ele perceba, olha, está entrando o polegar demais, você está fechando muito o polegar, e quando você fecha o polegar, o dedo indicado, o médio, ele fecha também. Por isso você não está conseguindo fazer. Então, eu fico o tempo todo, eu fico uma chata de galocha, porque eu só fico apontando o que está errado, o que está errado. Mas isso é muito importante, Sônia, porque se essa pessoa vai para a toxina botulínica antes de fazer essa correção, ela vai tomar uma quantidade muito maior de toxina, pode desenvolver muito mais anticorpos e isso ser muito prejudicial, mais do que se ela não tomasse a toxina. Entendeu? Sim, há um tempo atrás eu vi uns trabalhos falando de uma equipe que pesquisava caminhos, conexões diferentes para fazer neurológicas, né? Neuroconexões diferentes para aquele mesmo gesto, quer dizer, você reaprender a fazer o gesto por outros caminhos, como nas cordas você substituir o dedo, né, que faz aquele movimento como uma opção, mas que não chegava a ser uma coisa aplicável a todas as situações, não é? Você tem que modificar muitas vezes até a inclinação do braço. Às vezes, você mudando a inclinação do braço, a flexão do cotovelo, o pulso estando um pouco mais reto, um pouco menos inclinado, sabe? Essas questões são muito importantes, porque o cérebro... Já um caminho diferente, né, Rita? Isso. Porque aquele caminho que ele está usando não funciona mais. Esse caminho não funciona. Eu tenho que arrumar um caminho diferente. E isso é muito difícil do músico se prestar a fazer, porque ele está num nível tão alto. Como é que eu vou voltar e fazer escala de novo numa velocidade muito baixa, controlando todos os movimentos? Percebe? É muito complicado. Daí eu gosto sempre de lembrar de uma frase que o Antônio Menezes me disse na minha época de festival, né? Em Campos do Jordão, é masterclass dele, então a gente, né, claro, todo mundo assistindo a masterclass dele, não só os violoncelistas. E aí um aluno perguntou para ele como é que estar num nível técnico em que você não precisa mais estudar, né? Que você não precisa mais estudar, tipo, arco, sonoridade, aquelas coisas, né, básicas. E ele deu uma resposta que eu passei o resto da minha vida pensando, né, que gerou a minha pesquisa de fundamentos da performance musical, que ele falou, olha, eu estudo todos os fundamentos, né, as questões básicas, todos os dias. O que acontece é que eu estudo em outro nível. Então, o que acontece eu faço erro como todo mundo faz, mas eu corrijo muito mais rápido, você não percebe, mas eu percebo. Então, ele falou, eu estudo sonoridade, eu estudo arpejos, escalas, ou todas as questões técnicas, só que eu estudo de uma outra, né, de uma outra profundidade. E foi a partir daí que eu comecei um estudo de quais são os fundamentos da performance. Porque esses fundamentos são os que a gente usa o tempo todo. Então, se eu parar, eu tenho que parar e pensar como é que eu faço o meu movimento com muita frequência. Porque é isso que os
os melhores instrumentistas do mundo fazem, e é isso que a gente faz com tudo que a gente faz bem na vida, na verdade. Né? Agora, é claro que deve ter discordância do que é fundamento ou não. É. O movimento... O estudo das artes marciais me levou à ideia das faixas, né? Porque as artes marciais têm as faixas, e quando fui treinar, que é uma coisa que eu fiz também quando estava fazendo isso, eu me deparei com assim, um treino de faixa branca com faixa preta, né? Faixa marrom com faixa branca, com faixa preta, porque quando você está treinando fundamentos, o importante não é a importância é outra, o fundamento é o mesmo para todo mundo, né? Enfim, e aí essas questões, então, o que você está falando me remete assim, a gente tem que parar e pensar no fundamento do que a gente faz, porque aí fica menos, tem uma carga muito menor e de muito maior importância você parar. Você sabe que tem uma ideia, assim, da distonia que acontece muitas vezes quando a pessoa tem um alto índice de neuroplasticidade. Ela responde muito rápido ao estímulo, ela é muito rápida na hora da apreensão do que aquilo tem que ser feito, né? Para mim, não. Para mim, eu sempre fui muito categórica, muito... o professor falava para fazer isso, eu fazia direitinho e seguia tudo. Mas tem gente que é muito rápida, eles pulam fases. E isso é que, às vezes, pode comprometer o movimento distônico, porque o fato dele fazer tão rápido, no processamento neurológico, né, que a gente, para você fazer um movimento, primeiro você pensa qual é o movimento, depois você manda para um outro circuito que fala assim, olha, para você fazer esse movimento, você vai ter que fazer isso, nessa sequência. Depois você manda para um outro local que vai equilibrar isso e vai mandar para a musculatura, quer dizer, são 3 grandes controles que você tem. Quando isso acaba sendo muito rápido, o movimento ele vem em conjunto. Então, na hora de fazer deixa eu achar aqui. Aqui. Na hora de fazer uma flexão de indicador, né? Ele faz tão rápido que o dedo médio já vai junto. E isso é horrível para quem é distônico, porque o distônico você tem que ter contração, relaxamento, contração, relaxamento. Então, contração do indicador e relaxamento para depois vir a contração do dedo médio e relaxamento. Quando você faz tão rápido, isso é tão muito pertinho uma coisa, que no cérebro você como se fosse a mesma coisa. Por isso que é difícil a gente fazer a separação e chegar no movimento distônico origem. Porque está tudo tão complexo junto que você vê aquela mão aqui em cima rodando, tocando de qualquer jeito, e você fala, gente, onde começo? Por onde que eu vou? Né? Nossa, e aí olha, eu vou falar, tem aqui Rivelino, oi, Christopher Gomes, que continua aí, e o Frederico tem uma pergunta, Adrisca em Cariol, oi, que bom que você está aí. Adriana tem que vir aqui conversar com a gente numa live aí, né? E o Christoph Gomes está dizendo que achou que tinha distonia, mas acha que era só estresse. O Frederico está perguntando se e eu vou, né, passar essa última pergunta para você, tá? O Frederico diz assim: o perfeccionismo seria um importante fator de risco? A cobrança interna, sim. A cobrança do perfeccionismo é um fator de risco, né? Então, se eu for falar fator de risco com distonia, olha, homem, sexo masculino tem mais chance de distonia, com mais de 30 anos de estudo, né? Geralmente ligado a uma questão da música erudita, não da música popular, que é um pouco mais solta e deixa um pouquinho mais leve até o estudo, não que eles não estudem, óbvio, mas deixa um pouco mais solto, a cobrança é menor. Então, e às vezes, uma questão que foi mal resolvida lá atrás, uma lesão neuromusculoesquelética, pode anteceder a distonia. Então, não curou direito, não deu atenção direito, voltamos àquela base da dor. Se a gente não cuida da dor quando ela chega lá no início, ela pode se tornar crônica. Se a gente não cuida de uma lesão lá atrás, ela pode desenvolver um movimento errado e desenvolver uma distonia no futuro, se a pessoa tem predisposição.
tudo eu levo na questão genética. Lembra sempre disso. A gente tem que ter uma predisposição para acontecer. E isso é 2,5% da população de músicos, tá? No Brasil. Olha só. E a gente pensa 2,5, mas então é pouquinho, não é, né? É muito. A estatística, quando você ouve o número, do mesmo jeito que a gente agora está acostumado a dizer, morrem, em média, 1.300 pessoas por dia no Brasil. Normal, né? Pensa, né? Ontem foi 1.250. Gente, é muita gente. Né? E nunca morreu tanta gente no Brasil, né? Nunca. E se qualquer porcentagem das pessoas infectadas e na porcentagem da população brasileira, você fala, isso não é nada, é 0, não, mas é muita gente. Então, não se engane com as estatísticas, né? O problema é muito sério. E eu acho que a gente tem sorte de ter pessoas como a Rita interessadas em investigar essa questão, que a gente precisa demais. Né? Nós nos cruzamos nesse assunto quando eu trabalhava estresse e ansiedade, né? E a relação entre o estresse e a ansiedade, ela é muito complexa também, e não é a mesma coisa, né? Que as pessoas tanto falam assim, estou super estressado, né? Eu também estou super ansioso. Não, são duas coisas que se complicam, né? Exatamente, é verdade. Elas conseguem se complicar e piorar a sua tendência de sintonia de um jeito terrível. Muito Mas grande. então, Rita, a gente podia fazer muitas lives com você, viu? Porque assunto não falta. A gente marca outra, Sônia. Sim, então. Quem sabe presencialmente da próxima, né? Tomara. Meu Deus, não? Live presencial. Seria uma grande tendência, viu, Rita? A gente, quando voltar presencial, a gente não vai mais não transmitir as coisas. Não vai. Porque não faz sentido mais todo mundo viajar para um lugar para assistir uma conferência. A gente tem que viajar para o mesmo lugar para fazer outras coisas juntos. Não para sentar e assistir alguém falar. É verdade. É verdade. Né? A gente vai valorizar isso, eu acho, daqui para frente. Vamos ver como é que a gente conduz isso. Espero que se resolva. Meu maior desejo é que se resolva rápido a questão da vacina, porque a questão é muito complicada. E ontem eu conversando eu sei que você está com tempo já. Ontem, conversando com uma amiga da Escola Paulista, que está lá na frente também, trabalhando junto com essa nova vacina de Oxford, ela me falou que talvez a vacina tenha, porque como o vírus ele muda muito rapidamente, tenha que ser ajustada várias vacinas ao longo do tempo, e talvez a gente tenha que tomar 2 no ano, 3 no ano. Sim. Sabe o que é isso? Para onde que a gente caminha? Para onde a gente está indo? Como a gente tem, acho que tem algumas dessas vacinas, eu não sei se é a tríplice viral, ou qual que a gente toma 3 doses, né, até ser efetiva. Não, mas não é nem isso, é que nem influenza, é que nem gripe. Muda tanto que todo ano você toma uma diferente. Provavelmente vai ser isso ao longo de um ano, né? E a gente reza para que seja isso, né? No mínimo. Se eu tiver que tomar vacina 3 vezes no ano, tá bom, tudo bem. Vamos lá tomar vacina, né? Exatamente. Rita, olha, muito um prazer te ver, conversar com você. Também. Prazer também. Trazer esse banho de informação para a gente. Imagina. É um prazer dividir sempre, Sônia. Sempre é um prazer. E agradecer todo mundo que está ouvindo a gente, né? A Márcia Del Francisco, nossa parceira aí há 4 meses, que está lá na Bélgica. Obrigado, muito interessante, importante esse tema. A Rita Domingues, né? Um abraço. Rita, que belo percurso você concorreu. Iremos apoiar os cientistas. Como é que é? Não, misturou com a da Márcia. O negócio é mais rápido que eu. O negócio é mais rápido que eu. Nos próximos 2 dias, talvez eu faça a apresentação do meu celular e não aqui do computador, então eu provavelmente só vou ver mesmo os comentários, não vou poder acompanhar no Face como eu estou fazendo agora, mas a gente tem live nos próximos 2 dias. Amanhã estou aqui com a Ana Talianetti, né, nossa querida cantora, e no domingo com o Paulo Moura.
Conheço, Vamos Paulo. voltar para a residência dos Moura daqui a 2 dias. Muda o computador. Não, hoje eu troco os livros, Rita, aí atrás, assim, para a gente achar que O dele fica ali do lado. Vai ser outro livro. outro, tá bom. Porque hoje eu expulsei Na parte da estante. Né? Hoje eu expulsei o teste. Falou, o seu dia é domingo, não é hoje não. É uma coincidência danada, mas enfim, vai ser ótimo. Vamos voltar aí para sua casa domingo. Tá Obrigada. Bom? Sempre bem-vindo. Beijo grande. Obrigada, Rita. Obrigada pelo convite. Fique em casa, álcool em gel, máscara, preferência, fique em casa. Daí o resto não precisa. Tchau, Beijo, tchau. gente. Obrigada.